Muitas pessoas pensam que podem fazer tudo o que querem e que não há consequências futuras a respeito das coisas que fazem, a respeito das coisas que dizem, a respeito das coisas que não fazem, a respeito das decisões que tomam na vida. Mas, se você prestar bem atenção na vida das pessoas e anotar aquilo que elas fazem hoje, você verá que sempre em algum momento existe a volta, o retorno daquilo que a pessoa fez. Hoje nós vamos falar sobre esse tema e se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de 31 lições para a vida em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Nós estamos tirando uma lição de cada capítulo e hoje nós estamos no dia 26. Então, vamos ler Provérbios 26. E nós tiramos a lição de hoje dos versículos 1 e 2. O versículo 1 nos fala que, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. O versículo 2 nos fala, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Nós lemos esses dois versículos, mas o versículo principal da meditação de hoje é o versículo 2. O versículo 2 nos fala que, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Nós sabemos que quando um pássaro está vagueando, ele não vagueia à toa. Ele sabe para onde ele está voando, para onde ele está direcionando o seu movimento. Mesmo quando o pássaro está se divertindo no voo, descansando, ele sabe quando vai para a direita, quando vai para a esquerda, quando dá uma pirueta no ar, quando volta e quando sobe. Ele sabe o que ele está fazendo. O pássaro, no seu vaguear, tem um rumo, uma rota, ele sabe para onde ele está indo. A andorinha, no seu voo, é semelhante ao pássaro. A andorinha, ela também, quando está voando, ela sabe para onde ela vai. Ela tem uma rota certa. Em cada voo que ela dá, ela vai voando com uma rota que ela mesma dirige, que ela mesma direciona. Assim também a maldição sem causa não virá. Em outras palavras, a maldição, de acordo com essa lição de Provérbios 26, ela não cai na casa de uma pessoa à toa. Quando nós vemos que uma pessoa sofreu uma enfermidade, morte precoce de alguma pessoa, quando nós vemos filhos que são indolentes e que respondem aos pais, toda maldição, essas situações que eu mencionei são situações que nós chamamos de maldição. É uma maldição você ser pai, você ser mãe e ter filhos que desonram o pai e a mãe. É uma maldição quando você se empenha, quando você se dedica dentro do seu negócio, dentro da sua empresa e você não obtém o resultado esperado. Então, a maldição sem causa não virá. Nada do que o ser humano passa nessa vida acontece por acaso. A maldição, ela acontece em razão das nossas decisões. Aquilo que nós fazemos influencia de maneira direta em nossa vida em todos os aspectos.
pessoas que decidem não andar com Deus, pessoas que decidem que vão seguir a sua rota, a sua vida, sem o temor ao Senhor, vão seguir sem a direção, a iluminação, o caminho que podem receber pela direção do Espírito Santo. Vivendo longe de Deus, as pessoas podem optar por aprender com as lições de desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano? São todos os livros, são todos os estudos que os seres humanos fazem a respeito da psicologia, a respeito da administração dos recursos financeiros, a respeito dos treinamentos e das habilidades que você pode desenvolver para que você tenha uma vida de sucesso na Terra. É por esse motivo que muitos ateus são prósperos. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja e elas não são prósperas, porque elas oram, elas jejuam, elas leem a palavra, elas procuram fazer evangelismo, elas procuram visitar as pessoas nos hospitais, alguns fazem visitas nos presídios, outros realizam ações sociais e muitas vezes passam por situações difíceis na sua vida financeira e ficam observando, muitas vezes com inveja, aquele que é ímpio e que prospera. E é natural que muitas vezes surja a inveja no coração. Nós meditamos sobre a inveja na lição 14. Quando meditamos em Provérbios 14 dessa série, lemos no versículo 30 que a inveja é a podridão dos ossos e comentamos que o salmista Asaf, no Salmo 73, chegou a dizer que, olhando para os ímpios e vendo a soberba e a arrogância com que eles viviam, sem passarem apertos, ele chegou a sentir inveja dos ímpios. Mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu que os ímpios passam como um vento. De maneira repentina, eles são ceifados da terra. E quando eles são ceifados, para onde a alma dos ricos, que são ateus e que desonram e não honram a Deus, para onde a alma deles vai? Quando Asaf meditou nesse aspecto, ele entendeu e ele disse que ele estava agradecido a Deus pelo fato dele estar caminhando com Deus. Então, quando você não tem prosperidade na sua vida terrena, é porque você está fazendo tudo correto no campo espiritual. Você está com Deus, você cuida do relacionamento com Deus, você anda com Deus, você faz a vontade de Deus. Mas junto com isso, você precisa buscar o estudo da palavra nos aspectos que trazem lições para o seu crescimento econômico e para o seu desenvolvimento humano e pessoal, para que você consiga desenvolver habilidades que permitam que você preste bons serviços naquilo que você realiza, naquilo que você faz, para que você possa atender, servir bem as pessoas, aos seus clientes, para que você possa receber a prosperidade. E muitas pessoas que vivem preocupados com as coisas terrenas ficam dedicadas ao estudo do desenvolvimento humano, ao estudo do desenvolvimento pessoal, e eles crescem, e eles prosperam, e eles pregam tudo o que está escrito na Bíblia, menos a questão da salvação. Eles pregam que é necessário ter ética nos negócios, que é necessário honrar os contratos, que é necessário acordar cedo e não ser preguiçoso e fazer o melhor que se pode fazer para prosperar. Eles ensinam que
que você precisa ter persistência, perseverança no momento das dificuldades do negócio, e eles ensinam que nada vem fácil, mas que tudo exige dedicação, empenho, esforço e sempre fazer o melhor e entregar mais para o cliente. Os estudos do desenvolvimento humano ensinam que uma pessoa nunca deveria viver para trabalhar para os outros, mas ela sempre deve trabalhar para os outros, aprender o que precisa aprender durante o período em que está trabalhando, como se fosse um estágio, e depois pensar em como montar o seu próprio negócio e prestar um serviço de qualidade para as pessoas. Então, tudo isso que o desenvolvimento humano ensina, está na palavra. Quando nós lemos Deuteronômio no capítulo 28, nós vemos ali quais são as bênçãos do Senhor. Quais são as bênçãos do Senhor? Que a bênção do Senhor, nós meditamos na lição de número 10 dessa série de 31 lições para a vida em Provérbios, sobre a bênção do Senhor enriquece. E nós meditamos ali que a bênção do Senhor, meditamos ali em Deuteronômio 28, falando a respeito das bênçãos de Deus, que aquele que obedece os mandamentos, ele é bendito na cidade e no campo, ele é bendito no seu trabalho, ele é bendito em tudo aquilo que ele realiza, em tudo aquilo que ele faz. Que aquele que anda com Deus, ele terá para emprestar, mas ele não tomará emprestado. Então, a palavra de Deuteronômio 28 traz uma promessa de que aqueles que andam com o Senhor serão abençoados. Então, a palavra de hoje é: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quando algo não dá certo na sua vida profissional, na sua carreira ou no seu negócio, é porque alguma coisa precisa ser melhorada. Alguma coisa ficou faltando. A maldição, que é o resultado negativo, que é a decepção com aquilo que você esperava que acontecesse, ela está vindo, está ocorrendo porque alguma coisa precisa ser melhorada. Alguma coisa precisa ser aperfeiçoada. Num casamento, quando o divórcio vem e quando você investiga o que ocorreu, conversando com as pessoas envolvidas, sempre aconteceu alguma tolice. Alguém deixou de fazer o que deveria ter feito. O divórcio não acontece por acaso. Como você tem tratado o seu cônjuge, como você tem tratado os seus filhos, como você tem tratado o seu relacionamento com os seus pais, com as pessoas que estão à sua volta. Nós recebemos o reflexo daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós entregamos para as outras pessoas. Inclusive, esse capítulo 26, convido você a depois fazer a leitura dele. Tem vários versículos que falam a respeito da sabedoria em usar a língua, em pensar aquilo que você fala, em usar a boca com sabedoria e não ser um tolo naquilo que você fala. Nesse capítulo 26 também existem vários versículos que falam a respeito da preguiça. Então, deixar de fazer tudo o que tem que ser feito para colher os resultados que se busca, muitas vezes é o motivo da maldição. Então, se alguma coisa está dando errado na sua vida, seja no casamento, seja na sua comunhão com Deus também, seja no seu negócio, ou seja, onde quer que seja,
essa situação não vem sem causa. Ela está acontecendo porque em alguma situação está ocorrendo uma falta, um equívoco, a necessidade de uma nova aprendizagem, o aperfeiçoamento de algum talento, o desenvolvimento de uma nova habilidade, um pensamento. Muitas vezes o que falta é o conselho. Muitas vezes o que falta para você, para nós, é buscar o conselho. Em Provérbios está escrito que existe sabedoria na multidão dos conselheiros. Então, buscar pessoas que são sábias, prestar atenção no relacionamento interpessoal. Algumas pessoas chamam isso de network. Net significa rede, work significa o trabalho. Então, network é o trabalho de construir redes. Construir redes significa construir relacionamentos com pessoas que são sábias, que têm bons resultados. De repente você está passando por um problema na sua empresa, no seu casamento, e de repente você conhece uma pessoa que tem bons resultados naquele ramo de negócio, que pode te dar instrução e conhecimento. Ou aquela pessoa que tem um casamento exemplar e que a pessoa já ensina a respeito de casamento e que tem bons conselhos que podem lhe ajudar a resolver a situação que você está passando no seu matrimônio. Então, precisamos prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta e não ficar murmurando, reclamando, dizendo: nossa, nunca dá certo para mim. O que está sendo feito de errado que está gerando essa maldição? A maldição sem causa não virá. É o que está escrito em Provérbios 26:2. Então, a Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos a liberdade de semear o que queremos, mas temos a obrigação de colher aquilo que foi plantado. Então, cabe a cada um de nós prestar atenção no que nós estamos fazendo e verificar se estamos fazendo tudo como deve ser feito para alcançar os resultados esperados. A maldição não vem sem causa. Se está faltando resultado, se as coisas não estão como você está esperando que sejam, se existe alguma necessidade não atendida, o que precisa ser feito para alcançar o resultado esperado? A responsabilidade em observar a própria vida e identificar os erros, as faltas, os equívocos é nossa. Podemos contar com a ajuda de pessoas que têm resultados. Provérbios fala que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Aquele que busca instrução, sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, prudência, que usa a inteligência, alcança resultados que resolvem, que curam as deficiências e as falhas. Não reclame, não murmure. Faça perguntas: o que eu estou fazendo de errado que precisa ser corrigido? Até Jó, quando passou pela maldição, ele estava passando pela maldição por uma causa. O Senhor estava mostrando para Satanás que Jó era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. E o Senhor estava mostrando para o próprio Jó que ele é soberano e que não é pelas nossas obras. E o Senhor estava deixando um registro na palavra.
de que não é pelas nossas obras, porque somos bonzinhos, que temos o direito de receber as bênçãos de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus pela graça. A graça é um favor de Deus. É um favor que nós não merecíamos, mas quando Deus observa que estamos fazendo as coisas corretas e Ele estende o seu favor sobre nós para manifestar a sua bondade em nós, porque Ele manifesta a sua bondade, manifesta a sua graça, alcança-nos com o seu favor. Não foi à toa que Jó passou pela situação que passou. Como nós dissemos, tinha um propósito contra o inimigo, em relação ao próprio Jó e em relação a nós, para deixar uma lição e um registro na palavra a respeito da possibilidade que o ser humano tem de, mesmo passando nas provas dessa vida, conseguir manter-se fiel a Deus como Jó manifestou no seu comportamento, na sua palavra, nas suas atitudes, a confiança permanente e o reconhecimento do Senhor. Então, essa é a palavra de hoje. Fique na paz de Jesus. Obrigado e até a próxima. E se essa mensagem falou com você e você lembrou de alguém que está reclamando, murmurando e não entende o que está ocorrendo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas compreendam a autorresponsabilidade, a necessidade da busca do autoconhecimento, a identificação do que está errado, qual é a falha, qual é o equívoco que precisa ser sanado para que a maldição seja colocada para fora do caminho. Obrigado e Deus abençoe. Amém.